João capítulo 2, quem abriu diga amém. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, olha que coisa linda. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, grife isso, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo, grife também isso, os serventes, os servos, que haviam tirado a água sabiam, mas o mestre-sala não sabia de onde tinha vindo o vinho. Então lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Diga: Pai, essa é a tua palavra. Fala o meu coração, em nome de Jesus Cristo, diga amém. Pode sentar. Irmãos, quando a gente lê isso aqui, é inspirador a gente perceber o fruto da vide, né? Para quem não sabe, o fruto da vide é a uva, né? Acho que todos sabem disso. E é interessante que o fruto da vide, ele pode produzir 3 tipos de vinho. Você pode dizer comigo? Diga: o vinho novo, o vinho velho e o vinho misturado. Gente, o vinho novo é exatamente o vinho que Jesus serviu, e é o vinho que Jesus serve a cada um de nós. E o que é o vinho novo? Gente, o vinho novo é o suco da uva pisada no lagar. Ele ainda está fresco e sem mistura. O vinho mais usado diariamente nas famílias dos hebreus, do povo hebreu, do povo de Israel, era o vinho novo. Porque o propósito do vinho novo é a alimentação, amém? Não era a embriaguez, mas a alimentação. O vinho novo, ele serve de alimento. E o vinho novo, ele não é dado a ele o tempo para que ele envelheça e venha a fermentar. Por isso que ele é chamado vinho novo. O vinho velho é o vinho guardado em odres durante muito tempo. E ele fica guardado em odres para fermentar, gente. O suco da uva, quando envelhecido, se torna mais forte. E o fermento, ele é símbolo na Bíblia da influência do pecado na vida das pessoas. Por isso que aqueles que se consagravam a Deus não tomavam o vinho fermentado. Amém? Quanto mais o vinho misturado. Porque o vinho misturado é aquele onde é acrescentado ao suco da uva, tá? Uma mistura que lhe dê maior teor alcoólico. Então, para isso, a Bíblia fala em vários textos, só para você ter noção. Provérbios 23:20, Isaías 5:22, fala sobre a bebida forte. Lá em Levítico 10:9, em Deuteronômio 29:6, em Provérbios 21, e a Bíblia diz que toda pessoa, diga toda pessoa, que se consagra ao Senhor, deve se abster da bebida alcoolizada, amém? Do vinho alcoólico. Por isso, Jesus quis realmente mostrar
naquela boda de Canaã, que realmente ele poderia produzir o vinho sem fermento. Por que todos que estavam ali naquele casamento, naquela boda, gostaram tanto do vinho? Principalmente o mestre Sala. Porque, gente, não foi servido um vinho que estava em odres, não foi servido um vinho que foi misturado de última hora o suco da uva com o teor alcoólico para que aquilo fosse um vinho que trouxesse embriaguez. Mas o que Jesus faz é transformar água em suco do fruto da vide. E quando você imagina isso, a água, gente, diga água, ela simboliza a palavra de Deus. Ela tem o significado da palavra que jorra direto do trono de Deus. E ela jorra, olha só, ela jorra para produzir em nós o fruto, amém? Da vide. A Bíblia diz que nós somos como os frutos da vide, como as uvas. Nós não podemos ser galhos de uvas bravas, porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E ele, quando falou, se autodenominou de videira verdadeira, ele disse: olha, todo ramo que em mim produz fruto, ele o poda, ele o trata, mas todo aquele que não produz, ele arranca e joga fora. Então, nós somos comparados a esse fruto, que tem que ser multiplicado. E por quê, bispo? Porque o Senhor tem um propósito para a produção desse fruto. Todos nós sabemos que quando formos arrebatados, vamos participar das bodas do Cordeiro. Quem sabe disso? E é por isso, irmãos, que o primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná. Foi proposital, bispo? Acredito que sim. Para que a gente entenda que a transformação da água em vinho representa a transformação que a palavra faz em nós, nos transformando não num vinho velho e fermentado, não em um vinho misturado com coisas que são inseridas para causar em nós a embriaguez e nos tornar ébrios. E aí, quando você pensa nisso, toda pessoa, irmão, que é fermentada, na Bíblia é comparada àquela pessoa que vive na prática do pecado, que vive na desordem do pecado. E é claro que o vinho fermentado, ele produz embriaguez, ele produz desordem, mas o fermento, que é o símbolo do pecado, essa fermentação, ela é o tempo que você dá, e que não deve ser dado, para que algo que é novo, algo que é bom, fique ruim, tenha um efeito mau. Então, muitas vezes, irmãos, nós não entendemos que a palavra que nos é trazida, a palavra de Deus, ela nos é proposta, ela nos é trazida pelo Espírito Santo, para que a gente seja esse vinho novo. Essa água vem para transformar, para fazer de nós o vinho novo. E as pessoas, quando olharem para nós, elas vão dizer: olha que coisa boa, que coisa esplendorosa, porque todas as pessoas servem o que é bom no início, mas no final o que é ruim. Sabe, todo mundo está habituado na vida a ver que o início é bom, né? Todo mundo diz: olha, casamento no início é bom, depois fica ruim. Todo mundo tem essa perspectiva ruim do futuro, das coisas do amanhã. Sempre eles dizem: olha, foi muito bom, mas amanhã vai ser muito mal. E quando a gente aprende a lição do vinho novo, a gente percebe que através do poder da palavra de Deus, nós podemos sim preservar em nós aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que é longânimo, aquilo que é benigno e aquilo que nos traz a vida eterna. Mas houve um processo ali, não houve?
Claro que houve transformação. No grego, metanoia. Houve uma transformação de água em um vinho novo. A palavra vem para me transformar nesse vinho novo. Mas se eu der tempo para o pecado, ele me faz um vinho fermentado. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você não deve dizer, não, daqui uma semana, daqui um mês, e ficar procrastinando a sua decisão em Cristo, a sua transformação. Porque assim que a gente recebe a palavra, quem está me ouvindo? Assim que a gente recebe a água da vida, a palavra de Deus, nós já temos que ser transformado em vinho novo. A palavra vem ao nosso coração para fazer a metanoia, a transformação. E se nós procrastinarmos a decisão, se nós nos demorarmos nessa decisão, nós nos tornaremos o vinho fermentado. Diga comigo, vinho novo não dá tempo para fermentar. Ou seja, a decisão é na hora. A transformação é na hora, sem dar tempo. Tem muita gente que gosta de dar tempo, né? Quando eu era mais moço, não faz muito tempo isso, eu me lembro que quando eu namorava, as mocinhas e os rapazes, eles diziam assim, vamos dar um tempo. Ainda existe isso hoje? Existe? Vamos dar um tempo? Existe, né? E geralmente aquele tempo não era bom para ninguém, porque durante aquele tempo o rapaz procurava umas 10 moças e a moça procurava uns 10 rapazes. Era um tempo de desgraça, não era bom para ninguém. Geralmente quando, quem sabe disso? Levanta a mão, os mais velhos sabem disso. E geralmente quando voltava diferente, irmão, porque quando você se mistura, nunca é igual. Quem sabe disso? Quando você se mistura, nunca é igual. E é isso que a gente tem que perceber no vinho velho. Gente, o vinho misturado, ele jamais vai ter o sabor de um vinho novo. Quando a gente dá um tempo, a gente acaba ficando fermentado com as coisas do mundo. Tem muito crente que poderia ser vinho novo o ano inteiro, mas parece que começa com gás e termina totalmente vazio, já quase desviado. Alguns até se desviaram, alguns apostataram da fé, como a Bíblia fala. Mas por quê? Porque muitas vezes não percebem que essa transformação, ela não é algo que acontece em um só momento da nossa vida. É uma transformação diária. Então, diga comigo, todos os dias, Deus está trabalhando em nós, com a palavra, diga, com a água da vida, para nos transformar em vinho novo. Mas, o vinho novo, ele tem uma característica importante, ele não pode ser colocado em odres velhos. Porque o vinho novo, gente, ele vai fermentar quando for colocado lá. Por isso que as pessoas, quando produziam vinho novo, já bebiam, para não haver fermentação. Por isso que ele era o suco da uva, né? Quem já tomou aquele suquinho gostoso, eu sempre tenho na minha geladeira, o suquinho da uva natural, sem fermentação, sem açúcar, né? Sem adição de açúcar. Então, o que acontece? Quando as pessoas demoram muito a tomar aquele suquinho da uva lá na geladeira, lá no finalzinho ela vai fermentando, gente. Vai ficando, se você deixar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando você for beber, vai fazer aquela música, vai beber até cair. Porque fermenta. Então, o certo é assim que você compra, já beber um vinho novo. Já ser participante do vinho novo. Então, tem muita gente que quando ouve a palavra, ela fica procrastinando uma decisão, procrastinando uma mudança, procrastinando tudo aquilo que ela deveria fazer exatamente na hora. E isso
é um mau sinal para a vida espiritual da gente. Quem quer um ano novo de bênção, quem quer um ano novo de vitória, tem que aprender a viver todos os dias à mercê da transformação de Deus, à mercê do propósito de Deus, à mercê da palavra de Deus e do Espírito de Deus. Porque todas as vezes que você ouve a palavra e é convencido pelo Espírito, você é transformado em vinho novo. Vinho novo, vinho novo, vinho novo. Aí tem gente que diz assim: não, eu vou ficar em casa, vou só dia de domingo para a igreja. Você está dando tempo para fermentar. Dando tempo para fermentar. Todo dia eu estou na igreja, todo dia. Nem que seja só para vir aqui olhar, me ajoelhar, fazer qualquer coisa. Mas todo dia eu vou à igreja. Todo dia eu vivo a obra de Deus, todos os dias. Amém? Eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu evangelizo todo dia, gente. Todo dia eu evangelizo. Todo dia eu prego. Se você for atrás de mim, é difícil você conseguir falar muito comigo durante o dia, né? Cláudio, que eu digo, tenta falar e manda um monte de recado e eu não respondo nenhum, porque geralmente eu estou muito ocupado. Mas você imagine uma coisa: é por isso que eu tenho 47 anos de evangelho e não me desvio. Porque todo dia eu nunca dei tempo para envelhecer. Eu nunca dei tempo para fermentar. Sabe? Jovem, você que já deu um tempo no namoro, nunca dê tempo para a sua fé, para a sua vida cristã, para a obra de Deus. Eu vejo hoje, eu tenho tido assim... esse ano foi um ano de enfrentamentos espirituais com alguns irmãos que simplesmente deram um tempo na obra, deram um tempo, sabe? Sempre a gente vê aquela pessoa que diz: não, eu estou dando um tempo, eu estou com a cabeça confusa, eu estou cheio disso, cheio daquilo. Não, querido, é que você, infelizmente, está procrastinando decisões, porque todos os dias o Senhor tem falado contigo, todos os dias o Espírito Santo tem falado contigo. Todos os dias Ele tem tocado no teu coração para que haja metanoia, para que haja transformações, para que você pegue a palavra e se transforme em vinho novo. Mas você está sempre dando aquele tempo. Não, calma, Senhor, calma, Senhor. Eu vou mudar, mas tem calma. Espera aí, deixa primeiro eu arrumar um emprego. Deixa primeiro eu me casar. Deixa primeiro eu me organizar. Deixa primeiro isso, primeiro aquilo. Eu tenho que mudar de endereço. Eu tenho que comprar um carro. Eu tenho que comprar uma moto. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Ô irmão, você tem que parar de dar esse tempo, porque esse tempo é tempo de fermentação na sua vida. Diga para o irmão do lado: fermentar faz mal. E o segundo ponto da minha preleção de hoje é: tem muita gente que até nem dá tempo para fermentar, irmão. Tem gente que diz assim: não, bispo, olha, eu ouvi a palavra e é hoje mesmo que eu quero a transformação. E eu dou glória a Deus por essa decisão. Dou glória a Deus. E a palavra vem para você e ela faz a transformação, porque ela nunca volta vazia. Quem crê assim? Mas, diga mais. O problema é que tem o vinho misturado. É quando você, suco da uva, natural, você, vinho novo, se mistura com outras coisas, com outras pessoas, com outras ideologias, com outra visão. Sabe, tem muita gente que Deus trabalha para ser vinho novo e a pessoa pega tudo de bom que Deus está fazendo na vida dela e ela não entende quando o bispo, quando o pastor Paulo, quando a mãe e o pai, né, no caso do jovem, está dizendo: não se misture com quem não presta, não se alinhe, não se envolva com as trevas, porque luz e trevas não se dão. Quando a gente lê aquele texto áureo lá em 2 Coríntios capítulo 6, que fala que Cristo e Belial não se unem, que o fiel e o infiel não se unem, sabe? E a gente começa a falar que o santo e o profano não se unem. E aí tem aquele bonequinho João Teimoso, que você bate e ele volta. Pois é, aquele irmãozinho lá até vinho novo, mas ele vai se misturar.
porque ele tem o trabalho dele, ele tem a faculdade, ele tem o colégio, ele tem a vizinhança, ele tem as amizades, ele tem as coisas da vida, os cuidados da vida, e ele não tem critério, que é o problema, porque você vive no mundo, irmão, mas você tem que ter o critério de santidade, de purificação. Se você não sabe andar em santidade, você não sabe andar com Deus. Se você não sabe andar em perfeição, você ainda não anda com Deus. Deus, quando chamou Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Vinho novo não pode se misturar com as coisas velhas. Por isso que na carta aos Filipenses, o apóstolo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Amém? É por isso que a Bíblia diz: olha, as coisas velhas da nossa vida já o quê? E tudo se fez o quê? Novo. A propositura da transformação da palavra, da água que desce do trono, da corrente de água viva, é que o vinho novo permaneça novo até o final, porque existe a boda do Cordeiro, e quando ele provar a sua vida, você tem que ter aquele gosto maravilhoso. Você não pode chegar lá fermentado. Aliás, lá não tem espaço na mesa para fermentados. Mas aqui na igreja tem muita gente que se fermenta, sim ou não? Tem muita gente fermentada, que dá trabalho, que fala bobagem, que não quer ouvir, que não quer dar razão à Bíblia Sagrada, que teima igual o João teimoso, passa o ano todo teimando e a gente repreendendo, exortando, redaguindo, sabe? Às vezes o pessoal fala comigo e diz: bispo, o que é que eu faço com o irmão fulano de tal? O irmão não quer se ajeitar. Eu disse: dá uma voadora de fogo nele e pronto. Porque dá nos nervos, irmão. Dá nos nervos. A gente faz tudo pela ovelha e a ovelha continua lá se misturando, sabe? Nem aquele conselho lá do filósofo, acho que é o filósofo Kiko, né, que diz: não se misture com a gentalha. Nem aquele conselho serve, porque quando você vai ver, está lá o jovem namorando com a menina do mundo, está lá o homem lá, o adulto, cheio de amizades do mundo, gente que bebe, que fuma, que fala palavrão, sabe, que conta anedota imoral, e a gente vê que por mais que a gente trabalhe aqui no vinho novo, para que haja o vinho novo, a gente olha para pessoas que estão fermentadas, ou que estão misturadas, e a gente sente, na viscosidade da qualidade desse vinho que está na igreja, que não está agradável às narinas de Deus. Sabe quando você vai provar um vinho? Primeiro você, cheira. Primeiro cheira-se o vinho, para saber se ele tem realmente o cheiro de vinho novo. Você sabe, quem aqui já pediu para o Espírito Santo lhe visitar, para derramar os dons, para fazer algo grandioso na sua vida? Levanta a mão quem tem falado isso com Deus. Quando ele passa aqui, irmão, ele cheira a sua vida. Quando a Bíblia fala lá sobre o dilúvio, a Bíblia diz que o pecado do povo cheirava mal às narinas de Deus. Então, se a tua vida cheira mal, quando ele fizer assim, ele já não vai beber, ele já não vai querer você, você já não vai ser arrebatado, você já não vai entrar. Ele fica assim, porque tem gente que é, como diz, cabeção, né? Você está tentando falar com aquela pessoa, tocar nela, mas ela diz: não, bispo, agora vai, agora, e sempre fermentado. Mas depois que a gente vence essa primeira etapa, de que você entende que tem que ser vinho novo, que não pode ser fermentado e nem pode ser misturado, o problema é aonde você vai se colocar como vinho novo. Diga para o seu irmão: aonde? Diga de novo: aonde você vai se colocar como vinho novo? Vamos lá. E aí, abra aí, por favor,
em Lucas capítulo 5, versículo de número 38. Quando Jesus falou do vinho novo, ele disse aonde? Tá? Então você tem que aprender com Jesus. Vamos lá. Lucas, capítulo 5, quem abriu? Versículo de número 38. Vamos ver aqui no verso 37 ao 38. Vamos lá. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Para quem não sabe, o odre era couro de animal. E você sabe qual era o animal mais usado para fazer o odre? A ovelha. O couro da ovelha. E se uma coisa interessante, o vinho velho, o vinho fermentado, o vinho misturado, ele enrugava o couro. E quando você pegava um couro enrugado, um odre enrugado, e colocava o vinho novo ele fermenta, e aí ele estoura o odre. Por isso que Jesus disse, olha só, da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto aonde? Em um recipiente de couro novo. Amém? Amém, pessoal? Então isso quer dizer o que, meu bispo? Se você se deixar trabalhar por Deus, se você se deixar ser transformado pela palavra de Deus, você também deve habitar em novidade de vida. Você não deve mais viver a vida velha, porque vinho novo, odres novos. Quem entendeu isso? Aí o que acontece? Não, bispo, eu sou o vinho novo, mas eu não quero mudar a minha vida, eu não quero mudar os meus paradigmas, as minhas decisões, as minhas convicções. Gente, vinho novo, novas decisões. Diga, vinho novo, vida nova, novas decisões, novas convicções, novos ideais. Ano novo, vida nova, novas decisões, novas convicções, novos ideais. Jesus nos chamou para andarmos em novidade de vida. Se o seu problema em 2022 continuar para 2023, você não vai ser arrebatado. Quem entende isso? Então você, primeiramente, não pode mais se deixar ser fermentado e nem se misturar com o que não presta. E continuar sendo vinho novo até o fim. Quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Mas isso tem tudo a ver com aonde você vai estar. Você vai estar na casa de Deus? Ou você vai continuar naquele perrengue horroroso de dizer, não, eu vou na igreja quando dá, vou lá no domingo, vou lá no dia de festa, mas eu não vou aos cultos da semana, porque eu não tenho tempo, o meu trabalho, a minha escola, o meu isso, o meu aquilo, e o meu aquilo outro, e a minha família, e os meus filhos, e... Cantiga velha. Cantiga velha, de crente velho. Sabe, essa cantiga sempre é cantada por crente velho? Porque o crente novo, ele está com um gás total. Quem sabe disso? Levanta a mão. Crente novo, quando se converte, ele não quer sair da casa de Deus de jeito nenhum. Crente velho, gente, para você tirar de casa para ir para a igreja, ele já vem rangendo. Sabe? Rangendo. É difícil, irmão. Crente velho range. Quando não range as pernas, range os dentes com raiva, porque alguém está chamando. Quem é novo, anda em novidade de vida e tem prazer de estar todo dia na casa do Senhor, porque você depende dela, da palavra que dela sai, do altar que dela sai, tá? Quando você recebe a palavra,
você é transformado, 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 transformado. E isso é que faz com que você passe um ano inteiro em novidade de vida. Que você não se desvie, que você não se esfrie, e etc. Por isso que a gente insiste muito em que você se envolva com a igreja, com a obra, com as coisas de Deus, que você não fique envolvido só com os seus problemas, irmãos. Quem aqui dá o dízimo? Quanto é o dízimo? É quanto? 10%. 10% do dinheiro, não é isso que você recebe? Do bruto, viu? Não é do líquido, não. Agora, quem dá o dízimo do tempo? Quantas horas tem um dia? Quanto é o dízimo de 24? 2h40. Exatamente o horário do culto. Exatamente o horário de um bom evangelismo. Um bom evangelismo, 2h40. Um bom culto, 2h40. Quem está entendendo isso? Dê o dízimo do seu tempo. Durante o seu dia, dê o dízimo do seu tempo. Durante o ano de 2023, se coloque em uma posição nova, em odres novos. Você pecou muito em se colocar em odres velhos. Por isso que a sua vida foi um estouro. Por isso que você perdeu muito esse ano de 2022, porque você estava se colocando de maneira errada. Procure viver em novidade. Amém? Se você é vinho novo, você tem novidade para o seu pai, para a sua mãe, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos. Sabe, tem gente que diz: eu sou convertido, eu sou vinho novo, mas ainda não impactou a vida da família com a palavra de Deus, com o testemunho. Se você ainda não conseguiu mexer com a sua casa, não só com palavra, mas com vida, com testemunho, talvez você ainda não seja o vinho novo. Talvez você ainda esteja fermentado com o mundo, ou misturado com ele. Porque o vinho novo, ele tem um sabor e um cheiro incomparável, irresistível. E todo mundo quer estar perto do vinho novo e provar o vinho novo. Amém? Por que tem gente que diz assim: ah, bispo, eu gosto muito de andar com o senhor? É porque eu sou vinho novo. Mas eu não gosto de andar com vinho velho. E eu não gosto de andar com vinho misturado. E quando eu estou com vinho misturado, com vinho velho, é um negócio. Foi, não foi, sai, a pessoa fala um palavrão, fala uma besteira, dá um mau testemunho. Entendeu? Aí eu fico: meu Deus do céu, estou aqui nesse vinho velho aqui, nesse vinho misturado. Não gosto disso. Não gosto de me relacionar com vinhos velhos. Sempre, quem é novo, ande com novo. Amém? Compartilhe com o novo. Coloque-se com o novo. Porque andar em novidade de vida é causar efeito no outro. É mostrar ao outro que há uma perspectiva nova, que há uma decisão nova. Infelizmente, muitos crentes que dizem que aguardam o arrebatamento estão envelhecidos ou misturados. Essa pandemia, ela mostrou muita coisa para a gente. Ela mostrou que tinha muita gente fermentado e tinha muita gente misturado. Porque, irmão, quando a gente sabe o nosso lugar, o odre novo é a casa de Deus, é a obra de Deus. Nela você jamais envelhece nem fermenta. Agora, quando você para com a obra e para com o convívio com a casa de Deus, você começa a fermentar com as amizades, com os costumes do mundo, com as coisas erradas. Então a palavra que Deus me trouxe para vocês hoje é exatamente isso. É que você também tem que se colocar em odres novos, posição nova de vida, tá? Chega dessa coisa antiga, velha, ultrapassada que você está vivendo. Chega. Se Deus te trouxe até a casa dele, foi para mudar tudo, toda a tua realidade. Amém? Não tem aquela pessoa que diz assim: não, mas esse é o meu jeito, muda o jeito. Não, essa é a minha forma de vestir, muda a forma de vestir.
Essa é a minha forma de pensar. Mude a forma de pensar. Ah, essa é a minha forma de falar. Mude a forma de falar. Vinho novo, vida nova. Reações novas, palavras novas, jeito novo. E uma coisa que eu nunca me esqueço, que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, está lá nos evangelhos, não me lembro aqui qual dos 4, reconheceram ele por 2 coisas. Disseram, tu és um deles. E ele disse, não sou. És sim, porque tu fala como ele. E alguém disse, tu és um deles mesmo. E ele disse, eu não sou. És sim, porque tu te veste como ele. E alguém disse, tu és um deles. E Pedro negou a 3ª vez e disse, eu não sou. E alguém disse, tu andavas com ele. Você entende isso? Falar, vestir e andar como Jesus. Vinho novo, vida nova. Jeito novo, transformação. E só para terminar, você sabe como é que uma uva vira vinho novo? Ela tem que ser pisada no lagar. Aquela uvinha bonitinha, sabe? Aqueles cachinhos de uva, eles são jogados no lagar, num local, como se fosse um barril enorme, sabe? E aí as pessoas entravam com os pezinhos limpinhos, tá? Bem limpinhos. E aí elas entram lá e ficam tchac, 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 pisando nas uvinhas. E elas vão pisando, e o que acontece com a uvinha? Splash, sabe? Vai só aquela líquidozinho soltando, que é justamente o suco da uva, o fruto da vide, sendo esmagado para se transformar em vinho novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode fazer assim com o pezinho? Será que você entende o que quer dizer? Marchar para Jesus, esmagar a velha criatura e se tornar o vinho novo? Quem entendeu isso? Fique de pé em nome de Jesus.